Os esquimós estão localizados em regiões extremamente frias como Groenlândia, Alasca e Canadá. Também são conhecidos como Inuit, como assim se denominam. Antes das áreas que habitavam serem colonizadas, eram encontrados em grande parte de North Shore. O primeiro contato ocorreu quando estabeleceram relações com tripulantes de barcos de pesca de bacalhau e alguns pescadores de baleia da França. A ligação foi puramente comercial, pois os europeus tinham interesse no comércio de peles praticados pelos inuits. Com isso, uma grande parte de inuits deixou de praticar suas atividades para se dedicarem à caça de animais para conseguir suas peles e lucrar com isso. Costumes. Suas habilidades tradicionais permitiram a construção de moradias com materiais simples, mas que oferecem razoável segurança e conforto em relação às condições naturais. Atualmente, poucos deles vivem de acordo com suas tradições mais antigas. O contato com os europeus já abrange séculos, o que resultou na assimilação de técnicas, costumes e hábitos que conhecemos. Há um costume entre os esquimós de ceder a esposa a um visitante, a fim de protegê-lo do frio. Eles se organizam em comunidades onde a humildade predomina, aprendem desde cedo a viver em conjunto para sobreviverem, ou seja, quando uma baleia é caçada, todos ajudam, desde a pesca, o corte e a distribuição entre eles. Também tiveram contatos com outras tribos, o que possibilitou o acesso a novas ferramentas de trabalho, como armas de fogo e novas fontes de edificação, como a madeira. Hoje eles habitam além do Alasca, o Canadá e a Groenlândia, onde trabalham em estações de radar. Dos animais consumidos, nada se desperdiça: carne para o alimento, gordura para o combustível, pele, ossos e intestinos para a confecção de vestuário. Nota-se que não há uma tradição artística esquimó, apesar de ser comum decorarem com entalhes e pinturas os objetos do uso cotidiano como armas e ferramentas. As crenças dos Inuits, assim como sua cultura, são diversas e variam de acordo com as diferentes comunidades. Animismo. Muitos Inuits tradicionalmente seguem uma forma de animismo, acreditando que os espíritos residem em todas as coisas, desde animais até fenômenos naturais. Eles frequentemente buscam a harmonia e o respeito com esses espíritos para garantir boa sorte e proteção. Xamanismo. Algumas comunidades praticam o xamanismo, no qual os xamãs desempenham um papel importante como mediadores entre o mundo espiritual e físico. Eles realizam rituais de cura, previsão do tempo e comunicação com os espíritos. Muitas crenças e histórias esquimós são transmitidas oralmente, de geração em geração. Essas histórias muitas vezes incluem mitos sobre a criação do mundo, lendas de heróis e ensinamentos morais. Em suma, não possuem cultos e não fazem orações, mas creem em seres superiores, espíritos poderosos capazes de controlar a natureza. Acreditam também na vida após a morte e na reencarnação, tendo em vista que as crianças são consideradas reencarnações de seus antepassados. A economia, mas não a deles. Hoje em dia, a população dos esquimós enfrenta uma exploração econômica não diretamente ligada a eles. Porém, como em anos quentes é mais fácil, e isso desde a Guerra Fria, os países como Estados Unidos, Rússia e também China estão interessados no petróleo que, assim como no solo, está presente nos mares. Já foram feitos testes e os melhores resultados são pelos polos em que esse povo se localiza. Isso coloca não só esses países, mas também outros que se localizam nestas rotas marítimas, como Groenlândia, a utilizar destes canais e, consequentemente, modificar o espaço dos mesmos. Isto refere-se à população nativa que enfrenta o maior desafio da sua história em questão da sua terra. O trânsito de navios vai mudar a lógica da fauna, levando em conta que eles vivem da caça de baleias, o povo está na rota de uma economia indiretamente ligada a ele. Direito consuetudinário é uma série de costumes, práticas e crenças que são aceitas como regras obrigatórias de conduta em um povo. Nas comunidades esquimós, enquanto os homens cuidam da caça e da pesca, as mulheres cozinham e costuram. Os esquimós vivem em regimes patriarcais em que o homem pode ter várias mulheres, de acordo com o seu poder aquisitivo, ou seja, o que possui mais mulheres é igual o homem mais rico. A política do povo esquimó. Entre os esquimós não há tribos ou chefes e as leis são consuetudinárias, ou seja, baseadas na tradição oral e voltadas para o bom convívio na comunidade, onde o foco é a sobrevivência e o bem-estar de todos. As mulheres se encarregam da preparação dos alimentos,
confecção do vestuário e cuidados com a família, enquanto os homens se dedicam à produção de utensílios de caça e pesca, principais atividades masculinas. Geralmente, eles consomem uma dieta que consiste principalmente em peixes, mamíferos marinhos e animais terrestres. Seus alimentos favoritos incluem a baleia beluga, foca, peixe e caranguejo. Já no verão, eles consomem uma dieta um pouco diferente, que seria feita de raízes e frutos, todos geralmente consumidos de forma defumada, devido à escassez do fogo. Houve uma pesquisa onde descobriram que os animais e peixes consumidos por eles contêm uma variedade de nutrientes de que o corpo humano necessita para sobreviver. Já os inuits modernos, eles consomem uma mistura de alimentos tradicionais e ocidentalizados. São caçadores de foca, muito habilidosos e grandes pescadores também, o que lhes garante uma boa alimentação mesmo no rigoroso inverno do Ártico. Com o passar dos anos, eles acabaram desenvolvendo técnicas para a caça e a pesca em condições muito adversas, sob temperaturas muito abaixo do zero. Quando chega o inverno, os esquimós saem em busca de alimentos, já que o gelo congela os rios próximos, dificultando a pesca. Na primavera, o gelo derrete, dando passagem para as baleias. Eles se aproximam lentamente com seus arpões e quando a baleia passa, eles arpoam. O prato mais famoso seria o quiave, que é preparado com os auques, aves migratórias da família Alcidae. Eles geralmente medem de 15 a 45 centímetros, e depois de capturados e abatidos, os auques são colocados dentro do corpo de uma foca sem a cabeça e as vísceras, ficando só a pele e a gordura. O corpo da foca vira uma espécie de saco, onde são colocados em torno de 500 auges inteiros, com penas, bicos e pés. Depois de cheio, retira-se o máximo de ar possível e a carcaça da foca é costurada com um cordão. Quando possível, é adicionado banha de porco no meio das aves. Meses depois, o kiviak estará pronto e é consumido cru sem nenhum tipo de cozimento. No entanto, é um alimento de sabor e aroma forte, destinado a pessoas de hábitos rústicos, podendo causar danos a pessoas de paladar mais sensível. Houve também, em agosto de 2013, várias pessoas que morreram após comer um kiviak preparado de patos e não de aves. Sendo assim, elas não fermentaram bem e acabou causando uma intoxicação alimentar causada por uma toxina produzida por uma bactéria presente no solo. Os pais inuits ensinam seus filhos ainda pequenos como construir os iglus. Eles mostram, por exemplo, qual o melhor tipo de neve e também como cortá-la. Um fato interessante sobre o iglu é que ele utiliza um elemento muito importante da matemática, a curva catenária. Um consenso entre as mães inuits sobre a educação das crianças é que não se deve gritar com os pequenos. Criar os filhos da maneira tradicional envolve muito carinho, então zero bronca. Nessa cultura, broncas e gritarias, ou até mesmo falar com uma voz irritada com as crianças, são atitudes consideradas inapropriadas, independente do que a criança tiver feito. Quando um adulto grita com uma criança, considera-se que este é quem está fazendo birra ou chilique, se rebaixando ao nível dos pequenos. Para educar, eles utilizam a forma de encenação ou contação de histórias para prevenir e também remediar erros. Na década de 1950, várias crianças inuits foram arrancadas de suas famílias e levadas até a Dinamarca para serem educadas como crianças dinamarquesas, com a proposta de um futuro melhor e de uma estada de 6 meses, o que não aconteceu e foi prolongado. O projeto foi muito bem visto na Europa, tanto que chegou até a rainha da Inglaterra a visitar o acampamento das crianças. O problema é que muitas dessas crianças sofreram preconceito na Dinamarca, inclusive pelas famílias que a abrigavam. Também a saudade dos pais e a falta da prática do idioma inuit afastaram essas crianças da sua original tradição, algo que foi notável na volta ao Alasca. O nome esquimó foi dado por um grupo rival e é considerado ofensivo, pois significa comedores de carne crua. Por isso, eles se autodenominam de inuits. O beijo esquimó, esfregar os narizes em uma demonstração de carinho, é algo que vem desse povo. Eles fazem isso pois um beijo naquela temperatura poderia congelar a saliva. Esse tipo de cumprimento é feito normalmente entre familiares e namorados. Os inuits só tocam os narizes na intimidade, raramente fazem tal coisa em público. Vivem em iglus, que são bem conhecidos. Normalmente é construída em madeira, todavia em viagens de caça e pesca são feitos com grandes blocos de neve, distribuídos de modo espiral e selados com gelo derretido. Podem acomodar confortavelmente cerca de 20 pessoas a uma temperatura de 15 graus. Vestuário especializado. As vestimentas são casaco com capuz, calças, botas e luvas, confeccionados com pele de foca, urso ou de raposa, com os pelos voltados para dentro, para manter o calor do corpo. Visão única de cores.
Estudos sugerem que os inuits têm uma percepção de cores diferentes, devido ao ambiente predominante branco e cinzento em que vivem. Barcos feitos com pele de baleia, múltiplos nomes para a neve, os inuits têm vários termos para descrever diferentes tipos de neve, refletindo a importância desse elemento em suas vidas. Os trenós puxados por cães podem chegar a 40 km/h.